Mais uma vez o monarca foi censurado. Bom dia. Nesse vídeo eu não poderia deixar de comentar outra coisa senão o caso do Monark, né? Eu estive lá no Monark, gostei bastante de ter participado do podcast. Nos bastidores o Monark pareceu assim ainda mais simpático do que ele é quando está sendo gravado, ou seja, eu gostei muito dele, simpatizei muito com ele, acho que ele tem posições firmes, defende veementemente o que ele acredita e está sendo punido por isso. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei ver no Brasil. Realmente, eu não esperava que o Brasil, isso de alguns anos atrás, claro, né, que caminhasse rumo a uma censura livre e desimpedida, né? O Brasil caminha então para ser uma Venezuela, infelizmente. A censura ela vai caminhando aos poucos, né? O Brasil já deu os passos para se tornar uma ditadura. Então, na sequência, vai censura um, censura outro, por fake news, porque vai causar um certo mal no futuro. Daqui a pouco vamos comentar sobre isso. Depois se amplia o rol de pessoas punidas, até que vai chegar uma hora que só quem fez o L vai ter liberdade e que todo mundo que for contra o establishment vai ser punido. Então canais como o meu e de outros, não só o meu obviamente, canais de outros que não fizeram L vão ser punidos, né? Então o meu canal corre o risco de daqui a algum tempo ser banido, acabou, não poder falar mais nada. É assim que caminha as ditaduras. E aí, daqui a algum tempo, as pessoas vão perceber, vão acordar, olha, nós estamos numa ditadura, como é que foi tudo tão rápido? Não, as coisas já estão acontecendo. É igual aquela questão, dizem que um sapo, né? Se coloca um sapo numa água fervendo, ele pula. Agora, se coloca um sapo numa água fria e vão esquentando um pouquinho, ele morre na água quente, né? Eu não sei, não entendo de biologia, se isso não é verdade, é bem contado, como diz um ditado italiano. E é isso que acontece, as coisas não são feitas rapidamente, as pessoas se assustam, se defendem, vão sendo progressivamente. E é isso que está acontecendo no Brasil, né? E o monarca é uma vítima do sistema, né? Então ele falou um monte de coisas, e aí então foi punido por falar, na visão de quem manda, né, no Brasil, fake news. Então isso é uma coisa extremamente grave. Do ponto de vista jurídico, né, já que eu sou advogado, eu ia analisar algumas questões aí jurídicas, mas eu vi o vídeo do John Hagen, do Cosmopolita, e aí eu recomendo, quem tiver interesse numa visão mais jurídica, o vídeo que ele gravou sobre o monarca, né? O John Hagen também é advogado e fez uma análise lá muito boa, então eu vou me abster de fazer análise nesse sentido, porque tudo que o Hagen falou lá já está muito bem falado. O Hagen abordou a questão sobre a teoria do dano iminente e sobre a teoria da tendência negativa, né? Então o monarca teria sido punido por causa da teoria da tendência negativa, no qual determinadas visões e opiniões têm que ser punidas ou freadas, porque no futuro pode ser que aconteceria algum mal, alguma violência, e isso tem que ser impedido antes de acontecer. Ou seja, são ilações vagas, né? São meras possibilidades, mas que então teria que ser punido antes, né? Isso o John Hagen explora muito bem lá no vídeo, então não vou me alongar nesse tema. Um outro ponto, ainda no ramo jurídico, né, o direito está decadente já faz muito tempo, não é de agora. Então nós temos aí positivismo, ativismo jurídico, etc. Agora aqui no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, está vindo assim informalmente, uma nova visão do direito, com algumas notas do interpretacionismo e uma coisa bem grave do voluntarismo, do achismo e do subjetivismo. Traduzindo em miúdos, não importa mais a norma técnica, não importa a boa hermenêutica, não importa mais divisão de poderes, não importa mais os princípios da democracia nas suas bases, liberdade de expressão, liberdade disso, isso, daquilo. O que importa é que quem manda pensa. Então é assim que o Brasil caminha. Então, se quem manda
achar que tal conduta é crime. Pouco importa se está previsto em lei ou não. Então, se quem manda acha que quem andar de carro vai ser punido, estou dando um exemplo extremo, então vai ser punido. Se quem fala mal do governo tem que ser condenado à morte, então seja condenado à morte. Pouco importa se tem previsão legal ou não. O Brasil está caminhando nesse sentido. Cada vez as decisões judiciais estão cada vez mais subjetivas, né? Então sai de um enfoque mais objetivo, o enfoque da hermenêutica jurídica, para um enfoque totalmente baseado no achismo. Então, se chega lá um magistrado que manda, acorda e fala, não gostei de tal fulano, inventa uma coisa e pune. Então, o Brasil está caminhando nesse extremo, que é próprio de ditaduras sangrentas do passado, como a União Soviética, como atualmente Cuba, Venezuela, que simplesmente fez alguma coisa que quem manda não gosta, vai ser punido. É assim que funciona. Pouco importa se está com previsão legal ou não, né? As justificativas para a censura são ridículas, né? Então é tudo baseado nessa tendência aí, teoria da tendência negativa, que não tem lógica nenhuma. Traduzindo isso como, por exemplo, tolhendo liberdade para proteger a liberdade. São coisas autocontraditórias, né? Visto sobre o ponto de vista do monarca, né, ele deve estar sofrendo bastante, porque afinal é a vida dele, é o trabalho dele. Estou solidário muito a ele nesse momento, né? Então manifesto aqui minha solidariedade a ele. Se ele provavelmente deve estar pensando em sair do Brasil, talvez no lugar dele também sairia do Brasil e montaria aí um outro canal num país onde houvesse liberdade de expressão, porque o Brasil já não tem mais, né? Já está caminhando aí para uma ditadura. Só vai ter liberdade para quem faz o L, né? Então, realmente, estamos vivendo aí tempos difíceis, né? Tempos difíceis, qual as coisas vão se estreitando, as liberdades vão sendo tolhidas, aí quando a gente acordar já estamos numa ditadura feroz, do estilo da Venezuela. As pessoas ainda vão tolerando um pouco isso, porque a atividade econômica ainda ainda está funcionando, a economia está funcionando, né? Então as pessoas, entre dinheiro e liberdade, as pessoas preferem dinheiro. Mas aí quando a economia começa a falhar, aí as pessoas talvez vão acordar, mas aí talvez já seja tarde demais, né? Existe sempre uma sequência lógica, uma ditadura em todos os locais, e o Brasil está seguindo essa toada, né? Então, eu não podia deixar de fazer esse vídeo para comentar o caso aí do monarca e a censura aí que ele sofreu, né? Censura aí no caso, né, eu vi aí por alto, foi porque ele criticou lá o modo como foi feitas as eleições, e aí isso aí foi julgado como fake news, né? Aliás, outro problema das fake news é quem julga as fake news, né? Quem vai dizer o que é fake news e quem não é. O Brasil, lá no passado, no tempo do Getúlio Vargas, teve lá o DIP, né? O departamento lá getulista encarregado para analisar o que era certo, o que era errado. É o velho Ministério da Verdade, né? Então, o governo cria um Ministério da Verdade e ele mesmo julga, quer dizer, fica uma coisa completamente parcial, né? Primeiro, a estrutura de um Ministério da Verdade já seria errada em si mesmo, né? Mas quem julga isso é a própria vítima, né? Porque aí você critica o governo, você vai ser julgado pelo próprio governo por ter criticado ele. Então fica uma coisa completamente nonsense. Nós já estamos aí numa espécie de... O Brasil já está vivendo uma espécie de teatro do absurdo, no qual criminosos tomam o poder e quem critica os criminosos é punido. E honestos estão sendo perseguidos. E assim vai. Toda ditadura segue essa mesma toada, né? Infelizmente. Bom, ficamos por aqui. Esse vídeo aqui também tem um caráter de desabafo, por isso que eu acabei não sistematizando muito ele, né? Então fico por aqui. Obrigado.